E aí, pessoal, beleza? Questão de direito processual civil, do concurso para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ano de 2018. Vamos a ela. Nas causas que dispensem a fase instrutória, isso quer dizer o seguinte, pessoal, que não há necessidade de perícia, não há necessidade de fazer audiência no processo, ou seja, as provas já constam dos autos, tá? O juiz, independentemente da citação do réu, poderá julgar liminarmente improcedente o pedido. Então, pessoal, aí ele tem as alternativas aqui de A a E. Algumas observações que devem ser feitas, tá? Quando o juiz julga liminarmente improcedente o pedido, ele está julgando, tá, pessoal? Ele está julgando o mérito do processo, tá? Do processo. Então, veja que se ele está julgando o mérito do processo, e inclusive por ser improcedente, ele está julgando contra o autor do processo, né? Então, isso quer dizer que as alternativas é, que contenham previsão aí de julgamento sem resolução do mérito, então pode ser descartadas, tá? Então, aliás, é através desse método que a gente vai resolver essa questão. Então, veja, por exemplo, a alternativa A que tiver petição inicial inepta. Isso aqui é julgamento sem resolução do mérito, pessoal. Então, não é porque, veja, como ele está julgando improcedente, ele está julgando o mérito. Como aqui é sem resolução do mérito, inepta a petição inicial, então não é essa alternativa. Cujo autor carecer de interesse processual. Mesma coisa, pessoal. Não tem mérito aqui. Então, não é alternativa. Que tem a parte manifestamente ilegítima. Mesma coisa, pessoal. Não tem mérito aqui. Veja que nisso o candidato já excluiu essas três aqui só de perceber isso. Que a ação foi julgada improcedente, que isso se refere ao mérito e que as três alternativas se referem à resolução sem julgamento de mérito, né? Sem resolução do mérito do processo. Então, já exclui as. Ficamos entre duas. Muito bem. A alternativa D de dado, que não indicar o fundamento legal, na verdade não tem nenhum cabimento. Por quê? Porque o juiz ele pode julgar uma ação mesmo que o autor não indique o fundamento legal. Por exemplo, o autor A entra com uma ação contra o réu B e o autor A está cobrando uma dívida. O autor A não precisa indicar nenhum fundamento legal. Pode simplesmente falar que B deve a ele conforme o contrato em anexo. E não precisa indicar nenhuma lei que sustente o seu pedido. Não há necessidade nisso porque ele tem por obrigação expor os fatos. E o juiz, sim, aí sim, pode, na sentença, se referir ao fundamento legal. Então, não tem cabimento essa questão aqui, mas não é questão também sem resolução do mérito. Essa só questão que não tem nenhuma previsão de que a não indicação do fundamento legal seja obstáculo para o julgamento pelo juiz. Só sobra mesmo a alternativa E, de escola, né, que contraria enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. De fato, é isso o que diz o nosso Código de Processo Civil. Como vocês devem saber, eu sou contra a decoreba, eu prefiro que o candidato, lógico, nesses concursos da Avunesp, especialmente aí, para os cargos de escrevente, em geral o examinador cobra a decoreba, mas
eu prefiro aqui fazer comentários no sentido de que o candidato ele possa entender o que está por trás de tudo isso. De fato, aqui então, veja, o que é um enunciado de súmula, né, pessoal, do Tribunal de Justiça sobre Direito Local? O enunciado de súmula é uma disposição do tribunal de que naqueles casos, o Tribunal de Justiça ele já julga improcedente aquele pedido, né? E sobre direito local, simplesmente dizendo que estamos tratando ou de norma municipal ou de norma estadual, não norma federal, ok? Então aqui, como já há então um entendimento sumulado, ou seja, um entendimento já repetido em outras ações de que o Tribunal de Justiça julga nesses casos improcedente o pedido, então o juiz lá no começo do processo ele pode também julgar liminarmente improcedente esse pedido. Ok, pessoal? Então, bons estudos.